Olá, meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimas, porque vocês têm uma missão incrível, vocês sabem, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Punk. Eu vou acompanhar vocês aqui nessa plataforma do PSB em vários momentos. E hoje eu quero falar de um dos temas fundamentais para que você se dê bem nessa campanha eleitoral, que é empoderamento. Essa palavra é uma palavra assim bastante conhecida, bastante recorrente, muita gente usa, só que daí no final das contas fica pensando, mas o que quer dizer o dito do empoderamento, né? Porque daí se pega uma corrente assim mais de direita que vai dizer, mulher empoderada, que horror, né? Como se fosse uma coisa ruim. Daí não gosto de mulher empoderada. Vai dizer que você já não escutou uma coisa dessas. Gente, eu acompanho muita coisa de política e já vi cada coisa arada. Enfim, mas então hoje eu vou querer desmistificar um pouquinho isso e falar para você sobre o que é o empoderamento e como que ele é fundamental para que você esteja no dia a dia da atuação política. Porque se você chegou até aqui, chegou nessa plataforma, você está afiliada, você é uma mulher empoderada. E eu gostaria que você reconhecesse isso do ponto de vista teórico, histórico, tudo isso, mas especialmente do ponto de vista de você enquanto sujeito político mulher. Vamos lá então? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, vocês têm aí na tela 4 pontos principais. Eu gostaria de tratar do primeiro. Quais as capacitações para a mulher estar na política? Olha, pela minha experiência, é uma das perguntas que fazem e que é uma das perguntas mais machistas que fazem. A mulher não está preparada para estar na política. Ou então a mulher tem que estar em casa cuidando dos filhos. Falta mulher para a política. Enfim, nossa, eu tenho certeza que já passou por isso. A gente vai ter uma aula sobre violência política de gênero para que você saiba, né, ter aquele joguinho de cintura, ou não também, que às vezes a gente precisa se posicionar para poder tratar sobre o tema. Então, quais são as capacitações para a mulher estar na política? A primeira questão é você ter coragem. Então você pensa, nossa, mas isso é uma capacidade? Ter essa visão de mundo que te faça ler, estudar, entender, conhecer vários espaços, ter a coragem de ultrapassar bolhas, porque a nossa vida ela não é feita só nessa bolha, né, onde que a gente vive, só com as pessoas que pensam igual. Se a gente tem esse ponto de vista, né, socialista, de compartilhamento, de que as pessoas vivam de uma maneira mais igualitária e melhor, nós precisamos ter essa capacidade, não é? De ter coragem de olhar, inclusive de olhar coisas que a gente não gosta. Qual outra capacitação? Expressão. E para expressar-se, meu Deus, que vergonha! Não é? Eu vou falar em público, o que vão falar de mim? O que eu vou fazer agora? Jesus amado. Cara, isso acontece. Acontece direto e com muita gente. Eu vou contar um caos. Para quem já assistiu palestra minha, sabe bem como é que funciona o dito dos caos. Vai dizer que para mim não aconteceu? Aconteceu muito. Nossa, na minha família já é lenda. A minha mãe contar que eu era uma criança que se escondia atrás da barra da saia dela de tão tímida que eu era. Eu não sei de onde que eu viria assim, essa sem vergonha que eu sou hoje, que eu não tenho vergonha nenhuma não. Eu me expresso mesmo, pego o voo. E esse negócio do que vão falar de mim já é algo que não me preocupa. Por que não me preocupa? Porque eu sei do que eu estou falando. Então essa questão da expressão é um dos pontos que eu vou tocar agora com vocês, e também em vários momentos da plataforma, que vocês precisam pensar sobre como me expresso, eu estou me expressando com outras mulheres, com outros homens, como eu me posiciono, será que eu sou tímida? Porque já aconteceu, por exemplo, de algumas candidatas irem me procurarem no meu Instagram e me procuram, mas às vezes não é a candidata, é a irmã da candidata, a prima da candidata, a amiga. A candidata em si tem vergonha.
Cara, se você está na política, a primeira coisa que tem que ter é isso mesmo. Por isso que eu falo, entre aspas, né, brincando, que a gente tem que ser um pouco sem vergonha. A gente tem que se expressar. A outra questão, em termos de capacitações, entender o que é política, entender o que é um mandato, entender como funciona o nosso sistema no Brasil democrático, aí sim os meandros, né, para a gente não dar tanto com cara na porta, porque isso vai nos... A gente se frustra, né, na atuação política, mas a gente conhecendo melhor como as coisas funcionam, estando capacitadas, participando de cursos, criando redes de apoio, a gente vai diminuindo essas frustrações e vai se fortalecendo. Um outro ponto que eu gostaria agora de destacar, de qual política estamos falando? Lembre, é o segundo ponto do primeiro quadro que eu mostrei para vocês. Qual é a política? Vocês fazem política já desde antes de se filiarem no partido. Existe um ponto, assim, um senso comum que política é sinônimo de eleição. Esse ponto de vista ele acabou enfraquecendo o ato político em si. Por que é a política? A política ela vai ser justamente a busca, né, de um consenso para as soluções ou para as demandas de um coletivo, de uma coletividade, de uma comunidade. E as eleições agora, por exemplo, municipais, tratam do espaço mais importante, que é o município, onde as pessoas vão sentindo realmente o que é a política, né? Esse dia a dia, é o buraco na rua, não é? Isso é uma super demanda. Se tem água, esgoto, escola, saúde, e muitas vezes as pessoas não têm noção do que é da esfera municipal, estadual, federal. Portanto, de qual política estamos falando? Se você é filiada, você já sabe que você conscientemente faz política. Agora, outras mulheres que não são filiadas, ou até às vezes as filiadas ficam em dúvida se vão se candidatar ou não, porque acham que não fazem política. Às vezes elas são líderes, né, de outros espaços, como ONGs, associação de bairro, nas escolas, às vezes pequenos grupos. Ela já tem uma atuação política, mas ela não está consciente disso. Então eu gostaria que vocês pensassem na política como algo amplo. Nós vamos ter uma aula só sobre capital político, porque eu quero que você deixe o seu assim bem visível, você se valorize em relação a isso. Depois, como que as mulheres que estão candidatas hoje, como que elas se apresentam, de onde que elas vêm? Sabe que vocês têm tudo, um baita ponto em comum, né? Que são origens muito em comum. Além da qualidade, né? Justamente dessa coragem, da vontade de mudar o mundo, da insatisfação com as coisas que estão erradas. Elas vêm de 3 caminhos. Um deles, o familiar. A família, ela influencia diretamente tanto para a mulher participar ativamente da política, quanto para se omitir. Isso significa não só famílias políticas, então são aqueles nomes que a gente já conhece, quanto famílias que dentro de casa conversam sobre temas políticos, ou então frequentam escolas, muitas vezes ligadas a grupos assim, mais progressistas, que fazem trabalhos voluntários, comunitários, ou recebem alunos bolsistas, e assim vai. Então essa origem familiar, de formação de base mesmo, já faz com que a mulher já tenha essa naturalização do processo político. A segunda parte de como as mulheres entram nessa política formal eleitoral é quando ela já é líder, né? Ela já é uma sindicalista, ela já é diretora de algo, de uma associação, né? Digamos, a associação dos professores, algo assim. Ela já tem essa liderança em órgãos, em outras instituições, e ela vai pleitear, então, um cargo, né, na Câmara, né, dos Deputados, como deputada estadual, como vereadora, como prefeita. Então, ela vai para um outro nível de cargo eletivo.
E por fim, mulheres muito bem-sucedidas em suas carreiras e que querem ofertar mais para a sociedade. Então elas chegam e pensam, não, eu acho que já fiz bastante isso, eu posso contribuir com políticas públicas, eu me identifico, com determinadas pautas, e muitas vezes os partidos mesmo acabam convidando essas mulheres. Portanto, quando a gente fala de empoderamento, fala de mulher, junta os dois, a gente vê um conjunto de qualificações, um conjunto criativo, de mulheres efervescentes, com muita atividade, fazendo muita coisa bacana em várias áreas. E você que está me vendo nesse momento, tenho certeza absoluta que é uma dessas aí. Vamos para a próxima? De onde veio então essa palavra empoderar, empoderamento? Veio da ONU, porque é um termo que foi criado nos anos 90, mas ele foi um termo criado especificamente para o que a gente está falando agora. Aumentar a participação política eleitoral das mulheres, quer dizer que as mulheres estivessem presentes nos órgãos de decisão, nas mesas de decisão. Porque temos que pensar na mulher estando no poder, com poder, não apenas enfeitando a cerimônia. Mas nós vamos falar sobre isso várias outras vezes, certo? Nós estamos num momento de transição. Mas veja, esse termo ele veio então nos anos 90, já faz algumas décadas. Só que daí o que aconteceu? A ONU, já que é um organismo mundial, trata com muitos países, observou que não adianta pensar só em eleições, só entre aspas, por favor, porque é muita coisa, pensar em eleições se essas mulheres, a maioria das mulheres não tem o básico, que é o quê? Dignidade. As mulheres não têm, o que comer, sofrem violências de todos os tipos, em todos os espaços, e ela passou então a mobilizar os países associados da ONU, foi criada a ONU Mulheres, tudo isso para tratar de vários aspectos do ser mulher no mundo, que vai assim na base e não apenas numa das pontas, que é a questão de eleição das mulheres. Então vamos lá, vamos destacar aqui na tela alguns. Um deles é promover a igualdade de gênero, igualdade e equidade, de ter as mesmas, mesmo número de mulheres e homens, por exemplo, em eventos. Gente, isso daí é uma coisa de louco, mas quantos eventos a gente vê só homem palestrando, como se não tivesse mulher. Isso não pode acontecer, e a ONU está falando isso desde os anos 90, chega em 2020, ainda está rolando esse tipo de coisa. Isso é uma questão de empoderamento. Quanto mais a gente mostra as mulheres em cargos, como agora, dando uma palestra para vocês, e vocês assistindo e estando em todos os espaços de visibilidade, mais empoderadas estão, porque é um reconhecimento dessas qualidades. Outra coisa, mulheres e homens recebendo salários iguais, por funções iguais. Há pesquisas atualíssimas, vou dar um exemplo da área de medicina, no qual homens fazendo exatamente a mesma coisa ganham mais. É um estudo que eu publiquei ano passado, ou retrasado, agora não lembro, num evento que analisa essas questões, junto com a minha filha. Claro, não tinha como ser diferente. Minha filha estuda medicina e a gente conversa muito sobre isso. E ela foi observando certos comportamentos desiguais na área dela. E a gente começou a pesquisar na área de medicina o que acontecia. E pegamos esse estudo, que é um estudo feito nos Estados Unidos e que abrange várias partes do mundo, mostrando essa desigualdade. Mesma função, mesma qualificação, etc. E salários desiguais. Como isso ainda acontece? Há vários países na Europa que eles fazem greve, Não sei se vocês já viram, mas as horas que as mulheres recebem a menos em relação aos homens, tem uma vez por ano que elas param de trabalhar. Para tudo. Para justamente mostrar qual que é a diferença, o impacto econômico, não é?
E tudo isso, essa questão desse empoderamento, dessas medidas que às vezes parecem tão, entre aspas, radicais, impactantes, né? Elas são utilizadas justamente para ensinar a importância dessa presença da mulher em vários âmbitos. E, por fim, além dessa questão, eu gostaria de destacar, então, a partir da criação da ONU Mulheres, ativar o contato de rede entre essas mulheres, a capacitação, a união, né, delas, para que sim, elas estejam fortalecidas, líderes, para que sejam eleitas, para que vejam a realidade de outras mulheres e para que todas recuperem essa questão que eu falei antes, que é da dignidade. A dignidade enquanto ser humano, não é? De não ser violentada, de poder transitar nas ruas, de poder se alimentar, de poder ter liberdade de decisão e assim vai. Então, quer dizer, são pautas básicas de direitos humanos e às vezes há uma base, não é, muito patriarcal, que a gente vai dizer, muito machista, muito dura, que vai dizer que isso é radical. E eu gosto muito de lembrar uma frase, estava querendo agora ver a autora, que era assim, do direito radical das mulheres serem humanas, né, delas existirem. Quer dizer, nossa, que direito radical, não é mesmo? Delas serem iguais, delas terem ao menos a mesma liberdade de expressão e assim vai. Então nós temos como aliada mundial a ONU e seus países que, em tese, devem promover e monitorar, então, várias ações governamentais para que as mulheres possam galgar, não é, espaços maiores em vários âmbitos, né? Âmbitos que sejam da área da economia, da educação e, consequentemente, política. Então, a política, ela deixou a questão eleitoral, ela acabou passando como uma consequência de uma qualidade de vida maior das mulheres e não a meta principal que era como tinha sido criada inicialmente. Então, vamos lá. Uma mulher empoderada. Agora, quando você pensa numa mulher empoderada, que imagem te vem à cabeça? Geralmente a gente tem uma imagem, né? Assim, quem é que eu penso numa mulher empoderada? Vou dar uma sugestão, tá? Se olha no espelho. Para mim tá aí. Eu colocaria um espelho. Tá, você é. E daí você pensa, quem é que eu inspiro? Cara, você inspira muita gente, pode ter certeza absoluta. E isso vai mexendo as sementinhas ao teu redor. Então essa mulher empoderada que ela vai mexer com a questão da dignidade de várias outras ao redor, vai transformar a economia, vai transformar a associação, vai transformar a vida de 3, 4 meninas, meninos, quem for, essa mulher, se identifique com ela. E a primeira coisa que precisa ter, leiam bem essa palavrinha aqui, autoestima. Autoestima, gente. E o que é a autoestima? Uma mulher que se reconhece, uma mulher que vê as suas habilidades. Não é uma questão de vaidade ou uma questão de discurso de autoajuda. Eu não estou nessa vibe, vocês já conhecem meu trabalho, não é por aí. Mas nós precisamos reconhecer as nossas habilidades e reconhecer o nosso lugar de fala, o nosso lugar no mundo. Autoestima. Nunca duvide da sua capacidade. Depois, independência. O que é independência? Eu estimulo sempre renda própria. A independência vem muito da questão econômica. Aí volta a questão da ONU. Porque uma mulher que ela tem a renda própria, ela vai ter um pouco mais de facilidade de se livrar de relacionamentos abusivos, de tomar suas próprias decisões, não é? Então, independência, saber tomar as próprias decisões. E isso não necessariamente significa rebeldia, significa agressividade, nada disso. Significa você saber estar consciente das decisões que você toma. Próximo, preparação.
como eu falei lá no começo, ter aquele reconhecimento das suas aptitudes e qualidades, estar sempre preparada e qualificada. Agora, essa pandemia tão triste, né, da Covid, nos trouxe uma oportunidade de ter vários eventos gratuitos, vários cursos gratuitos. Corre atrás, sabe? Não fica esperando que alguém te dê, pronto, o que você quer. Esse próprio curso, assista tudo, anote, se prepare, se supere, se atualiza, esteja pronta, porque a oportunidade vai surgir. Eu digo assim, por muita experiência própria. Depois, eu reforço a questão da independência e da palavra. Uma mulher empoderada é a mulher que tem a liberdade de expressar-se. Foucault, né, o autor Foucault, vai falar que o poder está muito relacionado ao poder de fala. Os espaços que a gente ocupa, no qual a nossa voz ela ecoa. Então essa mulher empoderada, ela não manda recado necessariamente, por exemplo, pede para a irmã falar com a consultora para daí, o que eu faço na minha campanha? É teu interesse, então vai atrás, sabe, me entende? Então palavra, conversar, se posicionar. E a gente vai falar depois algumas técnicas de negociação e tal, porque nem sempre a gente precisa, obviamente, bater de frente. Nada disso, não é disso que eu estou falando. Mas nunca esqueça que uma mulher empoderada, ela tem a liberdade de expressar-se, de falar, de se posicionar, de dizer o que não agrada, sabe? E esse posicionamento, ele faz a diferença em todos os trabalhos, em todos os momentos da vida, porque então as coisas ficam mais claras, mais simples, se ajustam, mesmo que às vezes elas venham um pouco nos tropeços. Agora, não ter palavra, no sentido de não ter o direito de voz, o engolir, o falta de manifestação e etc., é uma das piores repressões que se faz contra a mulher. Depois, a palavrinha mágica que está muito de moda e que eu espero que a gente faça na prática: sororidade. O que é ser sorora? Bom, vocês já ouviram falar da palavra fraternidade, tenho certeza absoluta. Frater, irmão. Soror, irmã. É só uma questão de diferenciação de gênero. Então a fraternidade, que foi uma palavra tão falada, pertence à fraternidade e tal. Ok, mas se a gente quer falar dos dois gêneros, vamos falar em irmandade, que daí pega os dois. Agora a fraternidade pressupõe só homens, não é? Agora sororidade, então mulheres. É esse grupo de apoio entre mulheres. Aí você pode pensar, puta, mas tem umas aí que não dá para apoiar, não tem jeito. Ok, concordo com você. Porque bom caráter, né? Vamos pensar por aí. Bom caráter, eu vou parar no bom caráter, tá? Vamos deixar nessas qualidades mesmo. Não vem com gênero, não vem com etiqueta. Né? É homem é mau caráter, é mulher é bom caráter. É homem é sacana, é mulher é santo. É homem é mau política, mulher é boa política. Cara, não existe esse tipo de diferenciação. Isso é estereotipar as pessoas e nós não vamos cair nisso, certo? Então, o que é a sororidade? Quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência de gênero, é muito importante de ter um grupo de mulheres que já tenha passado por isso e apoie essa mulher, tanto acolhendo, porque às vezes para um homem é difícil realmente ele sentir isso, ele vai achar exagero, a maioria das vezes, porque ele não passou por isso, ele não sabe o que é. E às vezes a mulher, quando ela não reconhece que aquilo é uma ação violenta, nem ela sabe que aquilo é violento e também vai achar que é radical, que é bobo, que é ridículo. Então vai muito da vivência de cada um, mas gera sofrimento. Então a sororidade é o quê? É acolher, é apoiar e às vezes é sim se botar na linha de frente para defender alguma mulher que está sendo agredida, né? Em especial na política. Por isso as bancadas na Câmara de Vereadores, né, dos deputados, nas assembleias, etc., são muito importantes, porque há pautas em comum das mulheres, independentemente dos seus partidos, e isso gera sororidade. Aconteceu comigo, então, deixa eu até passar um caos antes de encerrar, que é
faz pouquíssimo tempo, tive meu trabalho plagiado descaradamente por um senhor aí de um outro país. E o dito cujo, bom, você sabe que eu sou autora do livro Campanhas Eleitorais para Mulheres. Eu trabalho com tipologias, né, de mulheres na política, arquétipos e tal. Meu trabalho é reconhecido, né, em toda a América Latina e Europa. O Bonito publicou que eu ia dar uma palestra no evento, exatamente com os títulos das minhas palestras, etc. Exatamente igual o que tinha acabado de dar uma palestra na Espanha, né, que ia ser na Espanha fisicamente esse ano, mas daí a gente acabou fazendo formato online. Ok, eu tinha acabado de dar uma palestra online na Argentina quando eu vi aquele troço. Gente, vocês já imaginaram como é que eu me senti? Como é que você se sente enquanto o teu trabalho está copiado? Você vê aquele troço lá por um cara que não tem nada a ver e está querendo surfar na onda. Aí que eu fiz? Eu só mandei para a menina da Argentina, né, para minhas parceiras lá, falei, olha só, acabamos de falar sobre appropriation, vocês vão ter uma aula comigo sobre violência política, tá? Então, para vocês verem que ninguém está imune. Igual Covid, ninguém tem imune, meninas, vamos se cuidar. Então, vamos lá. Eu mandei isso para ela, falei, olha só o que aconteceu comigo, acabei de falar com você sobre appropriation, como é que a gente tem que lidar, e agora essa criatura me dá um exemplo ao vivo. Eu fiquei arrasada, fiquei mal, falei, poxa, uma coisa é você ser referendada, outra coisa é a pessoa copiar você, e você sabe que a pessoa é machista, que não está nem aí para ter mais mulheres, ele só quer ganhar dinheiro com mulher candidata. Aí, o que aconteceu? Gente, choveu no Instagram do cara e do evento. Pessoal, gente, mas isso não é o trabalho da Luciana Punk? O que está acontecendo? O que é esse evento? Caiu, eles derrubaram, de tanta sororidade que foi muito. Eu me senti tão acolhida por essas mulheres e tinha homens também me apoiando ali. Eu sou muito da gente ter que trabalhar juntos, né? Porque uma questão de ética, uma questão de apoio. Eu falei, poxa, que legal. E não foi nem do nosso país, foi de outro país que me acolheram naquele momento. E meninas aqui do país viram e falaram, Lu, o que está acontecendo? Eu falei, aconteceu tal coisa, tô aqui, né? Uma mistura de puta com chateada. E foi isso. Isso é sororidade, gente. Talvez até gente que não fosse muito com a minha cara, ou sei lá, não me conhecesse, eu não sei, porque não necessariamente a gente precisa gostar da pessoa. Mas se a gente vê aquela injustiça, vê aquilo que está acontecendo, a gente apoia. Porque esse tipo de violência pode acontecer com qualquer uma de nós. Mas isso é tema para outra aula. Já fechando aqui. Desafios, então, nossos, mulheres empoderadas na política. Então, o primeiro, então, é essa sororidade. Vamos ter aliadas. Mulheres, nós não somos inimigas uma das outras. Vamos cortar com esse discurso. Vamos ter aliadas. Vamos nos unir. Vamos tornar cada vez mais natural a presença da mulher nos espaços de protagonismo. Esse é um dos desafios que a gente está superando, porque nós estamos tudo junto nesse barco. Depois, nós vamos ter que tratar de um dos temas que será um tópico especial da aula, que é diplomacia e enfrentamento no ambiente de violência política durante agora esse momento eleitoral, né, no pré-eleitoral, no eleitoral e no pós-eleitoral, porque vai fazer parte do jogo, tá? E não existe uma fórmula fechada, mas existem possibilidades que nós vamos construindo juntas. Por isso que é mais importante a gente ter esse trabalho conjunto e essa sororidade. Meninas, eu encerro a aula de agora, mas vai ter muito mais, estejam preparadérrimas. E eu encerro com a seguinte pergunta. E eu quero que vocês me respondam. Vocês têm os meus acessos aqui, né? Dá uma olhadinha aqui, que eu sei que o pessoal da arte está botando aqui o meu endereço, preferencialmente ali no meu Instagram. O que é empoderamento feminino para você no final das contas? E se você, algum momento, não se sentir empoderada, me manda uma DM que eu já te puxo as orelhas. Combinado? Então, nos vemos na próxima aula, gente. Até mais!